Olá, você que acompanha o meu canal. Antes da nossa entrevista de hoje, eu quero primeiro te agradecer por estar sempre aqui acompanhando o TV Saudade Entrevista. Agora, se você gostar do nosso trabalho, se você gostar da nossa entrevista, dá um like, faça um comentário, compartilhe as nossas entrevistas, faça perguntas, sim que é possível, eu vou responder. Se souber, eu respondo na hora, se não souber, eu vou buscar a resposta para te dar. E também se inscreva, porque se inscrevendo, você ajuda o canal a crescer, você ajuda a trazer melhor conteúdo para você e mais. Você recebe automaticamente a mensagem, a informação do novo conteúdo que acaba de chegar. Então, curte aí. Vamos agora à nossa próxima entrevista. Olá, apaixonado por televisão. TV Saudades Entrevista tem a grata satisfação, a alegria imensa de receber uma atriz brasileira com muitos trabalhos interessantes. É sobre esses trabalhos que a gente vai conversar com Ângela Dipp. Ângela, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, viu? Vamos falar de dramaturgia, da tua carreira e da tua visão sobre dramaturgia em geral? Sim. Vamos lá? Vamos. Ângela, eu gosto de começar pelo começo. Quando é que foi Então, pelo começo, você tem que me lembrar de onde que a gente se conhece. Eu conheci você há muitos anos atrás, quando o Rony Facchini me te indicou para fazer o espetáculo, que acabou, acho que nem rolando, e te conheço na televisão. E aí e o teu telefone foi indicação de alguns dos atores que eu já entrevistei aqui, e eu não vou te precisar quem. Deve ser alguém do Rá-Tim-Bum, né? Claro. Rosi, talvez. A Rosi Campos, claro. Pode ser que tenha sido a Rosi. Ou Eduardinho Silva, de repente. Sim, também o Eduardinho, exato. A gente tem um grupo, a gente se comunica sempre, né? Dois queridos, tanto a Rosi quanto o Eduardinho. O Eduardinho eu conheço mais, o Eduardinho é meu amigo. Mas, enfim, Ângela, eu queria saber de você o seguinte: quando foi que a pequena Ângela, a Ângelazinha, lá no interior do Rio Grande do Sul, se foi lá, né, se interessou pelo universo artístico? Qual foi o caminho que você seguiu? Quando você decidiu que seria atriz? Me conta esse começo para mim, por favor. Acho que a minha lembrança com relação a isso é de eu com acho que uns 6 anos de idade, que eu morava numa casa que tinha uma sala grande vazia. E, aliás, eu gosto muito de espaço vazio, apesar da minha casa ser lotada de coisa. E aí eu lembro que eu pegava uma camisola da minha mãe, uma rosinha que ela tinha de prata, que era um enfeite. Eu colocava as músicas devia ser rotação 75, né? Óperas, e ficava dançando assim na sala. Então eu tenho essa lembrança. E talvez por conta disso, a minha mãe, ela era professora de português e de francês, ela colocou tanto eu quanto a minha irmã em tudo quanto foi curso de pintura, de dança, de piano, de bordado. Então, também ela teve essa influência, né, de cursos artísticos que a gente fazia. E aí eu segui muito pela dança, né? Eu fui bailarina desde sempre, desde os 7 anos. Eu estudava piano, violão e dança. E acabou que eu fui depois, não fiz mais violão nem piano, mas a dança eu segui fazendo. Aí com 17 anos eu entrei num grupo de dança profissional lá no Sul, um grupo de dança contemporânea, mas eu fiz tudo o que é balé clássico, jazz, ginástica olímpica, capoeira. Aí com os 17 anos, todos os professores de São Paulo que vinham para Porto Alegre dar cursos, eu fazia curso com eles. Fiz curso com Lenny Dale, com Ciro Barcelos, com o pessoal, né, do
tipo do Cisne Negro, do estágio, que iam lá para Porto Alegre, né? Porque a gente está falando de uma época em que, se bem que para dança, né? Hoje em dia não, a gente consegue, né, online fazer cursos de dança. Mas estou falando de uma época que a gente tinha pouquíssimo acesso, né? Você tinha que ir nos lugares para conhecer as coisas, não tinha YouTube para fazer um curso, né? E também eu sempre ia fazer, uma vez por ano, eu ia para o Rio ou para São Paulo, para o Rio, São Paulo não, fazer curso de dança. Então, a minha história era com a dança. Eu queria ser bailarina profissional. Aí, Começou com música, passou para a dança que tem tudo a ver com música, né? Sim. E a atriz? E aí, quando eu vim para São Paulo dançar com esse grupo lá de Porto Alegre, nós somos convidados para fechar um festival aqui em São Paulo, de Martha Graham. E aí eu me apaixonei, eu achei São Paulo incrível, assim. Eu fiquei deslumbrada, assim, com... Era uma cidade cheia de coisa acontecendo, né? Também isso aí foi em 80, eu acho. Então, tinha muito... Nossa, eu fiquei encantada, assim, parecia uma caipira, né? Porque naquela época, realmente, Porto Alegre era bem pequenininho, assim, era, não sei te precisar, um pouco mais que um bairro de São Paulo, sei lá. Enfim, e aí eu decidi que eu queria vir para São Paulo. E aí eu consegui, 4 anos depois, vir para fazer porque eu queria estudar dança com uma professora, a Sônia Mota, que dava aula aqui em São Paulo. Aí, lá em Porto Alegre, eu já comecei com a história de teatro, junto com a Patrícia Secato, que eu entrei na faculdade de Direito, conheci a Patrícia tinha um grupo de direção coletiva e criação coletiva, formada pelo pessoal do Asdrubal Trouxe o Trombone, que eles tinham uma peça que chamava-se Trate-me Leão, que era uma peça assim, super... Como é que se fala? Não é underground, mas que quebrava com essa coisa do teatrão, muito jovem, né? Aquela coisa jovem. E eles davam cursos pelo Brasil inteiro. Então, a partir desses cursos, em cada lugar que eles saíam, se criavam grupos de teatro alternativo, de criação e direção coletiva. Então, eu comecei a emprestar os meus conhecimentos de dança nesse grupo de teatro e comecei a aprender um pouco de teatro. Aí, chegando em São Paulo, comecei a fazer performance em bar, junto com a Grace Janoucas, com o Marcelo Mansfield. E aí, as coisas foram acontecendo. Aí, teste para comercial, isso e aquilo. E fui fazendo aí tudo que era workshop, curso que eu encontrava para fazer, que tinha de graça aqui em São Paulo, que também tinha muito na Oswald de Andrade. Aí eu tive contato com o Gabriel Vilela, com o Posse, com o Cacá Rossetti, com o Domingos de Oliveira, e aí também cursos de dança variados, tal. Porque eu não tenho uma formação acadêmica na verdade, nem de teatro, nem de dança, né? Dança eu cheguei a fazer na Unicamp, a faculdade de dança, mas eu saí antes. Eu nunca termino as faculdades que eu começo, infelizmente. Então, é isso que eu ia te perguntar. Direito você não se formou? Não, o direito serviu para eu chegar lá, entrar em contato com o movimento estudantil, porque ali era a formação do PT, era 78, 79, né? A gente ainda estava na ditadura, mas já um pouquinho mais light. E serviu para isso e para entrar em contato com a Patrícia, que acabou me colocando em contato com a questão do teatro, né? Tá. Mas não terminei. E aí, até hoje, a dança e o teatro seguem junto. Você ainda é bailarina, dançarina, bailarina. Não, assim, mas eu diria mais dançarina, né? Porque eu faço aula de dança umas 2, 3 vezes por semana, e é um tipo de dança, é a aerojazz, que fala que é melhor para a memória do que qualquer coisa, são passinhos curtos, rápidos, você tem que ficar super ligado. Eu adoro, faço com a Regina Calil, mas eu nunca parei de fazer dança, assim, né? Mas não só a bailarina, porque bailarina faz 2 aulas por dia, enfim, sempre, todos os dias, não é o caso. Mas nos meus trabalhos teatrais, eu sempre empresto essas minhas habilidades corporais, né? Eu fiz circo com o Cacá Rossetti, com os Parlapatões. Então, o fato de eu ser bailarina foi muito fácil de eu conseguir fazer corda indiana, dança, luta, acrobacias, né? E depois eu fiz um monólogo que chama O Barril,
que eu faço é um balé contorcionista, né, dentro do barril. O barril continua aqui na minha casa, no corredor do meu apartamento, ali no hall de entrada. Quando eu trabalhei com o Gabriel Vilela, que eu fiz o Mambembe, eu fazia uma personagem que era uma bailarina espanhola, que entrava dançando, cantando, tocando castanhola e cantando. Você Fiz canta? Carmen Miranda, que também estudei o gestual dela e tudo. Então, primeiro, eu amo muito fazer personagens. Eu gosto de fazer coisas que são diferentes de mim, né? Eu acho. Eu quero falar de composição lá na frente. Mas eu quero saber, você canta? Você também canta? Eu também, é mais ou menos como a dança, quer dizer, canto menos do que danço. Para dançar, eu tenho mais condição, até porque é uma coisa que eu faço desde pequena, apesar de ter feito solfejo quando eu era pequena. Mas eu faço aula de canto uma vez por semana. Não sou essa atriz que pode fazer esses musicais que hoje em dia tem esse mercado maravilhoso, né? Eu não tenho esse recurso vocal todo. Mas eu sou muito afinada, todo mundo fala que eu canto muito bem e tal. Então, agora, nessa peça que eu estou fazendo, eu dou uma cantarolada também. E é isso. Agora, Angela, a tua entrada profissional como atriz foi via teatro. Qual foi a primeira peça que você considera a tua estreia profissional? De teatro? Foi pelo teatro que você começou, não foi? Assim, foi pela dança, né? Porque a dança eu tinha apresentações profissionais, né, Não, com a não, sim, dança. sim. Mas Mas no teatro. no Sul, com esse grupo Balaio de Gatos, a gente fez uma peça que chamava Abutres da Arrebentação. Eu não tinha lá muito texto, mas... Na verdade, a primeira vez que eu falei num palco foi na faculdade, na PUC, no Rio Grande do Sul, declamando poemas do Alex Polari. Tá. E foi a primeira vez que eu falei, né? E depois com o Balaio de Gatos. E aqui eu estreiei uma peça... Ai, meu Deus, qual seria a minha estreia teatral? Porque com Cacá Rossetti eu fazia, mas era mais circo, né? Tá. Então, eu talvez assim, com a Grace Janoucas e o Marcelo Mansfield, a gente fazia os nossos textos, sketches, né? Então, sketches cômicas era bem underground, a gente se apresentava no espaço off, em horários super alternativos. Então, era um trabalho de atriz, inclusive um trabalho autoral, porque os textos eram nossos. Mas eu fui chamada para fazer uma peça que chamava O Legítimo Inspetor Perdigueiro, do Tom Stoppard, com o Ney Piacentini, o Antônio Calone, o Ariel Moshi. E aí acho que foi uma coisa que chamou bastante atenção das pessoas, tal, porque também era uma perua chique, que era toda desenhada, parecia um personagem de quadrinhos, mas, enfim, trabalho de atriz, falava e tal. Tô aqui com a minha memória tentando lembrar, mas acho que foi talvez esse. Eu te perguntei isso para saber o seguinte: você sempre viveu da tua arte. Você não exerceu nenhuma outra profissão antes de ganhar a vida como artista. É isso que eu queria saber. Não, quando eu cheguei em São Paulo, eu trabalhei de garçonete e fazia telegrama animado, né? E cheguei a fazer 2 consultas como vendedora da Natura, porque, enfim, era para ganhar uma grana e tal, então eu acabei indo na Natura, fiz uma preparação lá de 3 dias e aí tinha 2 clientes, mas não durou 15 dias esse negócio. Mas foi legal porque eu ganhei um estojo enorme de maquiagem que durou anos. Eu acho que foi mais para isso que eu fui fazer, né? E como garçonete eu trabalhava também e logo com a Grace a gente começou a fazer a performance nos bares, né? Então já começou e ali por conta dessas performances que fazíamos, alguns porque a gente trabalhava nos bares bem descolados, tal, então de repente algum produtor de comercial não sei o que nos viu e aí claro os cursos que a gente fazia tudo. Então, mas eu não fiz nada, foi só um bico, assim. Eu nunca tenho. Eu até gostaria de ter outra profissão, mas não tenho.